What's up, friend? Teacher Gafa here e hoje para te mostrar o que são e por que existem os nouns, os adjectives, os verbs e os adverbs. Se você não tem muita certeza, não sabe, fica aqui que a gente vai aprender e vou mostrar para você o quanto eles são importantes para que a gente tenha uma ideia ampla da língua inglesa e possa usar com mais confiança. Fica comigo então, because here we go! Bom, a primeira coisa a saber é os substantivos. O que são os substantivos? Os nouns. Veja que a palavra noun parece com a palavra nome em português, embora nome em inglês seja name, tá? Mas os nouns, para que você possa saber que são substantivos, ou seja, o nome das coisas, o nome dos objetos, o nome das pessoas. E aqui tem alguns exemplos, como house, a casa, love, o amor, que embora seja abstrato, é uma coisa, Mary, que é uma pessoa, e aqui eu coloquei de empréstimo um pronoun, ou seja, um pronome, porque she, né, que é ela, representa Mary, que é um substantivo, um noun, um nome próprio, no caso, Mary. Então aqui a nossa primeira parte, depois a gente vai ver os exemplos. Próxima parte é essa aqui, ó. Se liga então, substantivo é o nome das coisas, dos objetos e de qualquer coisa que você veja, sinta ou pense. Tudo bem? Aí vem quem? Vem os adjectives, os adjetivos. O que é um adjetivo? É a característica daquela coisa, é a característica, a qualidade daquele substantivo, daquela coisa que você está pensando, sentindo ou vendo. Tá claro? E aqui eu coloquei então como exemplo de qualidades, exemplo de características, hot, que é quente, cheap, que é barato, good, que é bom, e big, que é grande. Já vamos ver os exemplos, tá legal? Então, de novo, se o substantivo eram as coisas, os adjetivos são as qualidades das coisas. Tá claro? De forma bem tranquila, bem simples e objetiva. Aí, um outro elemento básico aqui da língua, que é esse aqui, ó, os verbos. Bom, os verbos são quaisquer ações. As ações que são praticadas por quem? Pelo substantivo. Então, aquela coisa pratica alguma ação. E essa ação a gente vai chamar de verb, de verbo. E aqui eu coloquei como exemplos o run, que é o verbo correr, o kiss, que é o verbo beijar, o take, que é o verbo tomar, pegar, levar, depende do contexto, e também o verbo eat, que é o verbo comer. Então veja que se os substantivos são as coisas, os adjetivos são as qualidades das coisas, e agora nós temos aquilo que as coisas fazem, né, que os substantivos fazem, que são os verbos, as ações. Tá claro para você? E mais um detalhe agora, então, que são os adverbs. O que é um adverb? É a forma que a gente vai dizer, o modo como a gente vai dizer quando o substantivo, ou como o substantivo, ou onde o substantivo pratica a ação, pratica o verbo. Então você observa que o substantivo aqui, ele é tudo, ele é a coisa que tem como adjetivo a qualidade, que tem como verbo a ação que ele pratica e que tem como advérbio explicar como esse substantivo pratica essa ação, onde ele pratica e quando ele pratica também. E os exemplos estão aqui. Fast quer dizer rápido, late quer dizer tarde, well quer dizer bem e sadly quer dizer tristemente. Aliás, muitos advérbios vão terminar em ly, esse advérbio de modo, né, que dá pra gente essa terminação mente. Tá certo? Então agora a gente vai ver os exemplos para de fato aprender. Olha aqui, ó, comigo aqui, tá? Veja a relação do substantivo e do adjetivo. Por quê? Porque eles são parceiros. O adjetivo é parceiro do substantivo. Por quê mesmo? Porque ele qualifica, porque ele dá uma característica dele, ele mostra como o substantivo é. E quando eu falo assim, they live in a yellow house, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eles, né, que eu coloquei aqui que é um pronomezinho, mas que representa pessoas, portanto substantivos, por isso que está colocado em verde aqui, eles vivem em uma casa amarela. Então observa que eu coloquei o amarelo de propósito aqui para dizer o quê? Que o yellow é a qualidade. Como é que é essa casa? Qual é a característica da casa? Ah, ela é amarela. Então tudo bem. Então tá aqui o adjetivo vindo antes do substantivo, do parceiro dele, para qualificar o substantivo. E isso é diferente da língua portuguesa. Em português eu falo casa amarela, substantivo e adjetivo. Mas em inglês eu vou dizer amarela, casa. Então a gente tem que se acostumar com essa diferença, tá? Ela é comum, super comum. E tem uma coisa que é muito fácil nos adjetivos na língua inglesa. Eles não variam, eles não têm forma no plural.
Então, se eu tiver 2 casas, eu vou continuar tendo yellow houses. Tá claro isso para você? Diferentemente do português, que eu diria casas amarelas. Então, o adjetivo não varia, não tem forma no plural. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, botei she, né? Ela, eu poderia botar o Paulo, se for, enfim, certo? É belo, é bonito. Então, de novo, aqui eu tenho o sujeito, o verbo to be, o velho, o verbo to be, dizendo como é que essa pessoa é. Ah, essa pessoa é bela. Então, tá ali a qualidade dela, a característica daquele substantivo, no caso aqui, Paulo, que eu apelidei de he ou she, né? Eu coloquei o exemplo aqui para dizer que o pronome refere-se também ao substantivo, que no caso aqui é Paulo, e que ele é bonito. E aqui também eu tenho para dizer que eu tenho um carro legal, I, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um carro. Como é que é esse meu carro? Ele é legal, é um nice car. Tá claro, então? O que você tem que ficar aqui é que o adjetivo é parceiro do substantivo, eles são parceirões. E que o adjetivo vem antes do substantivo, certo? Quando a gente tem o verbo to be, aí ele vem junto com o verbo to be para dizer como alguém é. Como é que essa pessoa é? Aí vem o adjetivo. Tem duas formas de utilizar aqui o adjetivo. Tá claro isso para você? E agora, então, a gente vai ver a relação do verbo com o advérbio. Se o adjetivo era o parceiro do substantivo, o verbo é o parceirão do advérbio. Tá até no nome, ó, verbo, verb, adverb, verbo, advérbio. Tá claro isso? Então, eles são parceirões. E aqui ele vai dizer, então, como eu pratico a ação, quando eu pratico a ação ou como eu pratico a ação. E aí vem, então, como é que aquele cara, como é que ele fala? He speaks slowly. Ou seja, eu estou falando como ele fala lentamente. He speaks slowly. Olha a posição aqui do advérbio, que ele não vai estar sempre depois do verbo, mas ele vai estar sempre muito próximo do verbo. Claro, né? Ele é o parceiro dele. Se o adjetivo está perto da coisa, do substantivo, o advérbio está perto do verbo, né? E aí, se eu falar, eu viajarei amanhã. Quando que eu vou viajar? Travel, I will travel, viajarei amanhã. Está aqui o meu advérbio de tempo, dizendo quando que eu vou viajar. O slowly é um advérbio de modo, fala como eu falo, né? Eu falo lentamente. Aqui, quando eu vou viajar? Amanhã. Agora, veja que eu coloquei 2 aqui de propósito, para dizer assim, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de joelho, mas agora, eu estou caminhando naturalmente agora. I'm walking naturally now. Então, como é que eu estou caminhando? Naturalmente. Olha o LY, aquele formando mente que eu já falei para você antes ali, né? Então, caminhando naturalmente. Quando? Agora. Então, eu posso colocar um advérbio do lado do outro sem problema algum. Sempre com o objetivo do quê? De dizer como eu faço alguma coisa, quando eu faço ou, né, onde eu faço. Tá certo isso para você? Então, advérbio é o parceiro do verbo, assim como o adjetivo é parceiro do substantivo, do nome das coisas. Tá claro? E agora, então, o finalzinho, que é esse aqui, ó. Olha para essa palavrinha aqui. Se eu perguntar para você, was it a nice class? Essa foi uma aula legal? Eu pergunto para você, nice é um substantivo? Nice é um adjetivo, nice é um verbo ou nice é um advérbio? Observa qual é a posição do nice. Ele está vindo junto antes de quem? Essa é a dica, tá? E eu peço, responde aqui embaixo para mim, ok? And thanks, my dear friend, for watching this class. See you next time. God bless and bye-bye. Now.